O Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Mateus capítulo 25, versículo 21. E com essas palavras, nos preparemos para meditar num tema bem interessante do dia de hoje, sobre a raiva. Quem de nós nunca se viu diante de um momento de raiva, de frustração, em que sentimos o nosso sangue ferver e a vontade de gritar toma conta de nós? Hoje nós vamos conversar sobre esse sentimento que todos experimentamos, mas que nem sempre sabemos como lidar: a raiva. Vamos descobrir o que a Bíblia diz sobre isso e como podemos transformar esse sentimento com a ajuda de Cristo. Pois bem, a raiva ela é um sentimento natural do ser humano. Mas muitas vezes, se ela não for bem gerida, ela pode se tornar um problema. Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27, encontramos uma orientação clara sobre como lidar com a raiva. Diz assim: Irritai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aqui o apóstolo Paulo reconhece que, como seres humanos, vamos passar por momentos de raiva. Mas ele nos dá um princípio importante: não deixe que a raiva se transforme em pecado. A raiva em si, ela não é o pecado. Mas o problema está na maneira como nós lidamos com ela. Quando não controlamos os nossos sentimentos, podemos ser levados a ações impensadas que machucam a nós e aos outros. Eu quero compartilhar contigo uma história que ilustra bem como a raiva pode ser superada com a ajuda de Deus. Alguns anos atrás, uma mulher chamada Ana estava tendo um dia difícil. Ela tinha acabado de perder o emprego e, ao chegar em casa, descobriu que seu filho havia quebrado um vaso que ela gostava. A raiva tomou conta dela. Ela queria gritar, dar bronca, até castigar, bater no filho com dureza. Mas algo dentro dela disse para não agir de imediato. Ana então decidiu respirar fundo e se lembrar de algo que aprendeu na igreja: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ela decidiu dar um tempo. Orou a Deus pedindo sabedoria e só então foi conversar com seu filho. Ana conseguiu falar com seu filho de uma maneira calma e compreensiva. Ela explicou por que aquele vaso era importante para ela, mas também falou sobre como poderia lidar melhor com suas frustrações. E ao final, Ana não só evitou um conflito desnecessário, como também conseguiu ensinar o seu filho sobre o valor da paciência e da reconciliação. Ana experimentou naquele momento o poder da paz que vem de Deus. E essa história nos mostra como a raiva, quando não controlada, pode nos levar a decisões impensadas, que prejudicam os nossos relacionamentos, mas também nos ensina que, com a ajuda de Deus, podemos lidar com a raiva de maneira construtiva e transformadora. Como Efésios diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Quando você sente raiva, faça uma pausa, respire, ore e peça a Deus sabedoria para agir de acordo com a sua vontade. E em Cristo encontramos não só perdão, mas também o poder de perdoar e de manter a paz, mesmo nos momentos de grandes frustrações. Então, como lidar com a raiva no nosso dia a dia? Talvez, ao invés de responder impulsivamente a uma ofensa,
você se lembre de Jesus, que também foi injustiçado, mas ele escolheu o perdão. E ao invés de deixar o sol se pôr sobre a sua ira, que tal orar antes de tomar uma decisão impulsiva? Avisos da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, de Tenente Portela. Sábado, dia 26, às 3 horas da tarde, teremos culto no Irapuazinho. No domingo, dia 27, às 9h30 da manhã, culto na linha Bonifácio com ação de graças e Santa Ceia. No domingo, às 7h30 da noite, culto em Tenente Portela com Santa Ceia e culto infantil. No dia 27 a 1 de agosto vai acontecer o Congrenagem Igrejinha no Rio Grande do Sul. Nós teremos então as jovens Karina e a Ágata representando a paróquia. E a paróquia desde já envia e também espera que tenha um tempo bom, um tempo agradável e que Jesus possa também estar presente neste momento, nesse retiro, nesse encontro de jovens de nível nacional. Peça a Deus sabedoria para lidar com esse sentimento e, com a ajuda do Espírito Santo, busque sempre a paz de Cristo. A raiva vai surgir em nossas vidas, mas ela não precisa governar a nossa ação. Em Cristo, somos chamados a viver em paz, refletindo seu amor e perdão. E se você está passando por um momento de raiva, quero te lembrar